Olá, boa noite. Hoje é 16 de 3 de 2025, 16 de março de 2025. Então, o que eu vou ler para você aqui é algo muito importante. Então, veja o significado de salvação no dicionário bíblico. Salvação é ato pelo qual Deus livra a pessoa de situações de perigo, de opressão, de sofrimento. Ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus. A salvação deve ser desenvolvida pelo crente. Quem é um crente? Aquele que crê no Evangelho, até que seja completada no fim dos tempos. Significa redenção, Salvador e vida eterna. Então é isso, a salvação. Salvação é ato pelo qual Deus livra as pessoas de situações de perigo. Então Deus faz isso. Isso é uma das missões de Deus, dos anjos. É opressão. Salvação é livrar a pessoa de opressão. Pelo qual, salvação é ato pelo qual Deus livra as pessoas de situação de perigo, de opressão, sofrimento. Ato e processo pelo qual Deus livra as pessoas da culpa e do poder do pecado. E a introduz uma nova vida cheia de bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus. Por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, ele falou assim, Marcos 16, versículo 15. Então Marcos ouviu e escreveu o Evangelho. Ele escreveu os ensinamentos de Jesus, o que ele fez. Mateus, do mesmo jeito, Lucas também escreveu e João escreveu a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que ele fez. Eles viram, lógico, participaram e escreveram. Acredito-se eu que muitas coisas eles escreveram logo depois dos acontecimentos. E outra coisa é que é evidente, é que é como se fosse uma afirmação que Marcos 16, versículo Marcos 16 em diante, é algo que Marcos escreveu depois da ressurreição. Porque ele falou depois da ressurreição. É como se os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles fizessem algo, como Jesus fizesse algo, como Jesus tivesse mandado, escreve o que eu fiz. Você entendeu? É como se Jesus tivesse dito assim, escreve o que eu fiz. Ou como se ele dissesse, depois que ele ressuscitou, escreve o Evangelho, os ensinamentos, o que eu fiz. Dá um entender ou não tá? E de por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É como se eles escrevessem os ensinamentos de Jesus. É como se Jesus soubesse que eles escreviam. É como se ele estivesse escrevendo. Ou então como se ele estivesse dizendo, escreve o Evangelho. Aí Marcos foi, escreveu. E botou no capítulo 16, quem traduziu a Bíblia. Botou no capítulo 16. De acordo com os acontecimentos. Eles foram encaixando e botando nos capítulos. Para a gente saber. Então a salvação é isso. Então quem crê no Evangelho é quem é crente, é quem vai ser salvo, é quem vai crer. Então a pessoa tem que crer, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o Evangelho tem que ser anunciado, o Evangelho tem que ser ouvido. E as pessoas têm que crer e se batizar para ser salvo. Quem crê e for batizado, e tem que ter pessoas para batizar. Tem pessoas que têm que ter essa responsabilidade de batizar pessoas em cima da terra. Fico feliz por isso.